gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre recheio para modeladora. Vou aproveitar, vou dar algumas dicas também para você que faz o seu salgado aí à mão, seu salgado assado que ainda não tem modeladora, pode ficar aqui no vídeo que tem dica para todos esses tipos de salgado, modeladora, manual e assado. Então vamos falar sobre recheio. É uma pergunta que vocês sempre me fazem, vocês estão sempre com dúvida aí, como que é esse recheio para modeladora, como que faz para ele não agarrar, para ele descer bem, para as coxinhas ficarem fechadas. Então vou responder todas essas dúvidas aí no vídeo. Assiste aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Aqui, gente, é o bechamel, o falso bechamel. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu coloquei 3 litros de água e 1 quilo de farinha de trigo. Eu tô usando esse aqui, ó, Herança. É sem fermento. Vocês podem usar qualquer trigo que seja sem fermento para fazer aqui o falso bechamel. E aí, 3 litros de água e eu coloquei 2 colheres de sopa desse tempero pronto aqui, sem pimenta. Mas vocês podem colocar o tempero a gosto de vocês. Vocês podem colocar caldo de galinha, vocês podem colocar aqueles temperinhos naturais que a gente compra nessas lojas naturais. O tempero a gosto de vocês. Eu indico colocar o tempero porque quando você for misturar o seu bechamel no seu recheio, como aqui tem 1 quilo de trigo, vai tirar um pouco do sabor do seu recheio. Por isso que eu coloco só esse, porque nos meus recheios já tem bastante tempero. Então, se você quiser colocar também só o sal, não tem problema. O interessante é não deixar sem tempero nenhum, porque como você vai acrescentar 1 quilo de creme bechamel no seu recheio, vai tirar um pouco do sabor. Então, eu dissolvo ele aqui, ó, fora do fogo. Eu dissolvo 1 quilo de trigo nos 3 litros de água, dissolvo bem para depois levar ao fogo. E aí, quando levar ao fogo, é só mexer. Ele vai engrossar, o meu vai ficar bem duro, que vocês vão ver. Vai ficar bem duro, que esse recheio que eu vou mostrar para vocês, o bechamel e o recheio de frango, para passar na modeladora. Mas muita gente faz à mão também, então me pergunta. Então, se você quiser fazer ele para fazer os seus salgados assados, fazer aí o pastelzinho, esfirra, empada, não importa. Para os seus salgados que não seja a coxinha também, você pode fazer ele mais molinho. Então, você pode colocar 3 litros de água e colocar um pouco mais de meio pacote, né? Ali 700 gramas de farinha de trigo. Ele vai ficar mais molinho, porque, gente, eu faço muito no olho também, né? As coisas. Aqui eu coloquei a receita certinho para vocês, mas eu vou vendo se ele ficou bem molinho. Eu já fiz também com meio quilo só de trigo, né? 3 litros de água, e ele ficou bem molinho, mas ficou cremoso para o salgado assado. Esse daqui a gente vai fazer ele bem consistente para nossa modeladora. Então, vou colocar aqui no fogo, vou mostrar para vocês como vai ficar. Agora é só ir mexendo, ele já tá bem dissolvido, é só ir mexendo para ele não ficar com muita pelota. E aqui, ó, já está endurecendo. E é assim mesmo, gente. Vai ficar bem firme. E aí vocês vão batendo. É como fazer um angu, né? Polenta aí, ó. Parece que ele vai ficar com umas bolinhas, mas não fica. Você vai batendo assim que ele desmancha todinho, ó. Já como é que já tá ficando bem cremoso, ó. Gente, quem quiser colocar manteiga, pode colocar margarina. Eu não acho necessidade. No começo eu até colocava, mas eu não vejo necessidade. Eu quis mostrar para vocês mesmo a quantidade, mas aí o tempero é a gosto de vocês. Eu coloco só sal, que já vai bastante tempero, mas tem uma moça também no meu grupo, ela coloca até queijo ralado, dependendo do salgado que ela vai fazer. Ela coloca manteiga, ela coloca aquele queijo parmesão, né, raladinho aqui, para fazer alguns salgados assados. É uma ideia aí também. Ó,
ó, olha como que ele já tá. Eu quis mostrar pra vocês que às vezes a gente começa a fazer e ele tá, né, parece que vai empelotar, que vai ficar horrível, mas não fica. Só mexer, ó, como é que já tá ficando cremoso, ó. Então, ó, fica bem lisinho, só ir batendo mesmo. E depois ele vai esfriar. Aqui já está pronto. Eu só deixo dar uma cozinhadinha mesmo, para não ter o risco de azedar também. Por isso que eu não gosto de colocar manteiga, nem leite, nada, não corro risco de azedar. E não dá essa diferença, tá? Eu já fiz o teste, já fiz com leite, com manteiga, não dá diferença nenhuma. Até porque isso aqui é só para dar cremosidade ao recheio de vocês. O recheio mesmo vai ser o de frango. Então, ó, já está pronto. Eu só deixo ele cozinhar mais um pouco pra... Ó, tá dando aí pra vocês verem. Eu só deixo ele cozinhar mesmo pra não azedar. Mas tá bem cremoso. Viram? Fica no começo, parece que não vai dar certo, mas dá, gente. Tem gente que fala que não conseguiu, que não, mas é assim mesmo. Só dissolver antes na água, não vai ter risco. Essa quantidade aí que eu mostrei pra vocês, ele vai esfriar, vocês vão ver frio, ainda vai ficar mais consistente ainda. Vou mostrar pra vocês agora como que ele vai ficar já frio. Vocês podem triturar ela, né? Quem tem a maceira pode estar triturando. Tem um videozinho aí mostrando o recheio da coxinha. Esse aqui eu vou triturar, eu vou socar ele com aquele soquete, né, de feijão. Vou socar porque, como a minha maceira tá ocupada, eu vou fazer assim que vai ser mais rápido. E aí, ó, já tá cozido aqui o frango. Eu cozinhei o frango só com sal. Ó, assim os pedaços, ó. Cozinhei, né, na panela de pressão com sal. Se vocês quiserem, já pode cozinhar com o coloral. Eu agora tô colocando o coloral depois, não altera o sabor. Ó, cozinhei e aí eu jogo por cima aqui, depois que já tá cozido, ele ainda tá morninho, que fica mais fácil de triturar. Eu jogo o coloral e os temperos que eu vou usar. Eu coloquei aqui coloral e um pouco de caldo de galinha, porque eu já tinha colocado um pouco de tempero no frango. Enfim, vocês podem usar o tempero que vocês estão acostumados e triturar. Então, depois que vocês triturarem, eu vou triturar e vou mostrar pra vocês. Já tá pronto pra fazer a sua coxinha. E se você for passar na modeladora, ou até mesmo hoje em dia eu uso pra fazer o pastel, pra fazer a esfirra, eu coloco o bechamel. Tem a receita aí no canal também, ó. Esse aqui, gente, é o falso bechamel, né, que a gente fala. Tem a receita aí no canal, pra não precisar voltar com essa panela no fogo, acrescentar água, né, fazer tipo aquele mingauzinho que dá certo também. Porém, essa dica aqui é mais fácil, vai ficar. É bom que a gente exercita o braço. Claro, né, gente? Na maceira, se você tem aí uma maceira, uma misturela, vai mais rápido. Só que como a minha tá ocupada, eu tô fazendo massa, eu já tô acostumada, eu faço assim também, que agiliza aqui a produção. Aqui triturado, ó, a cor já tá prontinha. E aí, nesse momento, se vocês vão colocar bechamel, né, se for fazer só a coxinha, eu vou mostrar aqui, ó, já está pronto. Ó, já tá triturado. Se vocês forem fazer só a coxinha. E se for fazer um outro salgado ou na modeladora, é só acrescentar o bechamel. Não coloquei pra vocês a quantidade aqui, porque eu tenho, né, a receita completa. É uma dica mesmo que eu vou dando pra vocês ao longo dos vídeos. E aí, se vocês precisarem da receita completa, dá uma olhadinha nos outros vídeos, né, que tem a receitinha
completa. Mas, enfim, aí vocês vão acrescentar o bechamel aqui, gente, digamos assim, a gosto, né? Se você quer o recheio mais molinho, você vai colocando, vai misturando, que vai chegar aí na consistência que vocês desejam. Recapitulando aqui o que eu falei, né, para vocês entenderem. O recheio sequinho, quando eu disse para fazer coxinha, quem vai fazer a coxinha à mão? Quem vai fazer a coxinha aí na modeladora é assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Já coloquei o bechamel, olha a consistência que fica para fazer na modeladora, ó. Notem que não está mole esse recheio, ele fica cremoso. Vocês façam o bechamel bem durinho, né? Como eu mostrei ali. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem, né? Olha, bem sequinho. Olha, tá cremoso, mas a gente pode espremer. Gente, esse é o segredo para passar na modeladora. É uma pergunta que vocês me fazem muito, que não estão conseguindo fazer, ó. Na modeladora não pode ser aquele recheio seco, como eu mostrei, sem o bechamel, aquele é para fazer a coxinha à mão. E esse daqui para vocês fazerem na modeladora, ó. Quando você espreme, não sai líquido, ó. Porque se você apertar o seu recheio e ele pingar aqui líquido, ele não vai ficar bom na sua modeladora, ele não vai passar. Vai ficar grudando, não vai dar certo. Então, o segredo é esse para passar na sua modeladora. Você vai triturar e você vai acrescentando. Eu faço o bechamel bem durinho, bem firme, ó, e coloco aqui, ó, bem, amasso bem. Ele vai ficar com essa consistência aqui. O segredo é esse, gente, não tem segredo, vocês, ah, mas eu não consigo fazer as minhas coxinhas na modeladora, realmente tem que ser esse recheio aqui cremoso, aquele jeito que eu mostrei pra vocês, pra quem vai fazer à mão, que eu já gosto de dar a dica, né, tem muito seguidor no canal que não tem modeladora, como eu não tinha, eu sempre fiz tudo à mão, então eu já dou as duas dicas junto, que a pessoa entra no vídeo para ver o recheio, né? Já fica a dica para os dois públicos, né? Então, o segredinho é esse aqui, ó. Você vai apertar o seu recheio, ó, ele não vai sair líquido. Então, vai passar tranquilamente. Vocês me perguntam muito se os clientes... Gente, nunca nenhum cliente meu deixou de comprar por causa de ser o recheio assim mais líquido. Mais líquido não, mais cremoso, né? Não tem líquido aqui, ó, mais cremoso, fica bem saboroso, bem temperadinho. Se vocês quiserem, pode colocar mais colorau. Quem gosta do recheio de coxinha branquinho, pode também, não tem necessidade. O meu eu já faço assim, então meus clientes, mas tem muita gente que faz o recheio de coxinha, né, branquinho, não tem problema. Fica muito bom também. Então, fica aí essa dica. Vocês me perguntam muito sobre o recheio. Então, façam, apertem assim. Não saiu líquido, tá prontinho. Não vai ter problema nenhum na modeladora de vocês. Mais uma dica, gente, que não falta aqui é dica, né? Se vocês vão fazer o salgadinho assado aqui, ó. Os meus já estão aqui prontinhos. Aqui é assim, gente, tudo junto. Vocês vão fazer o salgadinho assado. Vocês vão usar esse mesmo recheio, só que vocês vão colocar mais bechamel, né? Vai fazer ele mais molinho, porque vai ajudar aí no rendimento do salgado de vocês e vai ficar mais molinho. Então, vocês... porque na correria, gente, no dia a dia, é difícil a gente ficar separando, né? O recheio para isso, para aquilo. Então, vocês já aproveitam dessa maneira que eu mostrei, já tritura o seu recheio e vai misturando, já separa um pouco. Quem faz a coxinha à mão, às vezes a pessoa só trabalha à mão ou tem a modeladora, mas faz aquela coxinha grande à mão. Eu tenho seguidores aqui no canal que faz a coxinha grande à mão, porque gosta do recheio mais sequinho, e faz a pequenininha na modeladora. Então, tem várias opções, né, digamos. E se você vai fazer o seu salgadinho assado, assim, ó,
Você vai acrescentar aqui bastante bechamel, ele vai ficar bem cremoso e vai dar tudo certo também. Aqui, ó, o nosso recheio, ó, como é que vai certinho, não agarra. A nossa massa, tem receita da massa também aí no canal. E a nossa picolina da Abralix aqui em funcionamento. Ó, nota que não agarra. E saindo aqui as coxinhas. A nossa empanadeira mini também da Abralix. E as coxinhas aqui, ó, saindo perfeitamente. E eu vou mostrar pra vocês como que fica o recheio. Ó, vou cortar uma aqui. Bem, ó, elas são recheadinhas de 10 gramas. Gente, são dicas que eu vou dando. Quem se interessar, tem vídeo no canal completo sobre os salgadinhos de 10 gramas, dica de embalagem, dica de preço, tem a receita do bechamel, tem a receita da massa, então são dicas do dia a dia. Ó, vocês podem ver que o fundinho, ó, fica bem fechado, é uma pergunta que vocês sempre me fazem também, que as coxinhas ficam abertas, ó, a minha não fica, tem receita aí no canal também. E bem recheado. Vou abrir mais uma aqui, ó, aleatória para vocês verem. E é aquele recheio ali, gente. Vocês viram que não agarra, passa tranquilamente, ó. Não tem líquido e tá molinho, bem saboroso.